Mártir é um termo derivado do grego antigo que significava simplesmente testemunha. Inicialmente, no contexto do cristianismo primitivo, referia-se aos apóstolos que foram mártires, ou seja, testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Cristo. Isso está descrito em Atos 1:8, 1:22 e 1 Pedro 5:1. Só que no século II para o III, algo novo aconteceu. O termo ganhou um significado renovado, e essa ressignificação reflete um conflito entre os padres da Igreja e o poder do Império Romano. Nosso episódio será sobre isso, e para resumir bem o sentido renovado do termo mártir, os discípulos de Cristo sob o governo de imperadores hostis à causa, como Décio, como Diocleciano, seriam testemunhas, só que sob risco constante de punição severa ou morte. E foi assim que a palavra mártus passou a designar alguém que insiste em afirmar sua fé, mesmo quando enfrenta perigo de morte. E boa parte do que você encontra em teologia mesmo, acerca do conceito mais recente de martírio, é por conta dos padres da igreja pré-nicenos. Na Bíblia em si, só o livro do Apocalipse, como no capítulo 2:13, traz o termo sugerindo esse significado, embora sua tradução para o português seja geralmente testemunha e nunca mártir. Hoje fala-se de mártires de uma causa política, de uma ideia. Você pode ser mártir de qualquer coisa que não seja amplamente aceita quando julga que vale a pena se arriscar por ela. E a gente vai chegar em todos esses pontos e retraçar a história de mais uma ideia derivada do período que estamos estudando nessa série, os séculos finais do Império Romano do Ocidente. Para tanto, eu vou pautar minha apresentação nos capítulos 2 e 3 do livro recente da Elizabeth Castelli, chamado Martyrdom and Memory. E a sua tese diz que o martírio cristão foi uma forma de resistência cultural coordenada. Então, a prática da Igreja Católica de listar e relembrar a cada ano a história dos mártires daqueles séculos II até o IV vai muito além de um ato de memorialística. Não se trata somente de constatar que pessoas morreram pela causa da religião, mas de um artigo de teologia que explica como o cristianismo vingou e superou o paganismo como forma cultural. Eu explico. O fenômeno do martírio cristão foi relativamente breve. Ele ocorreu em momentos pontuais dos séculos II ao IV, especialmente durante os governos de Décio, que vai de 249 a 51, dura quase nada, e Diocleciano, 284 a 305. E para nossa amiga Elizabeth Castelli, não foi meramente um resultado passivo da perseguição imperial, mas a consequência dela. Martírio foi uma forma ativa e elaborada de resistência cultural. Essa elaboração consiste numa espécie de teorização do valor da morte de um mártir. Isso serviu como meio de não permitir que a morte de pessoas por religião fosse em vão e pudesse se reverter em ganhos para a expansão da igreja, além de consequente perda do poder simbólico para esses imperadores pagãos. E essa estratégia vingou, porque o sofrimento imposto pelo Estado virou o feitiço que se volta contra o feiticeiro. A igreja levaria a morte pela causa cristã a um ato de agência espiritual, quase como um privilégio de poder morrer pelo que é a verdade, instaurando uma teologia que colocava o mártir numa posição espiritualmente acentuada. Então, para os católicos, até hoje, mártir e santo passaram a se mesclar, num certo sentido. Essa ideia não funcionaria sem um trabalho detido em criação de uma memória coletiva. Vamos considerar essa uma primeira grande inovação do cristianismo pré-niceno. Religiões étnicas como o judaísmo, como o helenismo, estão pautadas em mitos criadores. Isso é um lugar comum. Então o judaísmo vive falando das provações do povo judeu. Essas provações correspondem muitas vezes a eventos históricos, em que os judeus realmente se safaram do domínio dos egípcios aqui ou dos babilônicos ali.
Mas essas provações só servem para repetir aquele motivo eterno da aliança entre o Deus de Israel com o seu povo, a sua teologia da aliança. E para a religião dos gregos nem se fala, porque o espaço onde acontecem as coisas é um espaço do mito exclusivamente. A história da humanidade não interfere com a vida dos deuses. E agora pensemos no cristianismo, e a celebração do mártir como parte do calendário litúrgico. Eu cito aqui. O trabalho de memória realizado pelos primeiros cristãos sobre a experiência histórica de perseguição e martírio foi uma forma de criação cultural, na qual a identidade cristã era marcada indelevelmente pela memória coletivizada do sofrimento religioso dos outros. Essa é a página 17 do livro da Castelli. E essa memória consistia num produto da interação do indivíduo com o seu grupo, que permitia às comunidades cristãs situarem-se no tempo e no espaço de forma muito interessante, porque onde quer que se olhasse, havia uma referência ao martírio incrustada nas igrejas e nos sermões dos padres. Porque mártires era Ágata de Sicília, era Pontinus de Lyon, era Perpétua de Cartago, era Justino Mártir da Judéia. Seria possível refazer o mapa conhecido do Império Romano como um mapa de perseguição da sua fé. Mesmo que isso não correspondesse a uma verdade. Mesmo que não necessariamente cristãos estivessem sob ameaça em toda parte, a todo momento. Mas através desse ato de recontar uma história constantemente, via narrativa, via performance ou via liturgia mesmo, a memória do martírio acumulava significados. De forma que mencionar o mártir X ou Y verteu-se em uma forma de uso de um passado utilizável, entre aspas, que sustentava a coesão do grupo e lhe dava até um sentido histórico, uma razão de ser. Aquela, para cristãos primitivos, era uma luta entre forças espirituais, que estaria do lado dos cristãos, é claro, contra formas terrenas, onde se situa o poder político do império, os pagãos e os demônios. Essas três esferas se confundem nessa mentalidade. E a igreja fundou sua identidade ao repetir a afirmação de sua missão na Terra como uma missão contra o poder político de um império pagão, sem especificar a que momento desse império ela estava se referindo. Porque houve vários imperadores que eram amigos dos cristãos, como o imperador Filipe, que apoiava e era amigo pessoal de Orígenes. Mas a dinâmica da luta valeria para toda a história. Até que veio Constantino e a Igreja Católica de fato virou uma religião lícita no Império, embora não fosse a única religião válida. Então eu recomendo a leitura da documentação do Édito de Milão, que é o momento que serve de divisor de águas para essa perseguição religiosa. Mas até aquele momento, nada garantiria que isso fosse acontecer. Daí pensamos no outro lado da moeda. Por que alguns imperadores perseguiram os cristãos? Eu adiantei essa história no episódio anterior sobre contra-cristianos do Porfírio e eu resumo aqui. 3 imperadores romanos exigiram sacrifícios aos deuses romanos para toda a população em certos momentos da história dos séculos 2 e 3, e o sentido disso era você dar mostras e provas da sua lealdade. Estamos falando de imperadores como Décio, que buscava reafirmar a lealdade do povo, a unidade imperial e a fé aos antigos deuses na marra. E os cristãos reinterpretaram essa demanda como uma afronta à sua liberdade de culto. A tentativa do imperador acabou saindo pela culatra. E até aquele momento, o sacrifício era uma prática universal de religiões mediterrâneas. Então a gente pensa o judaísmo, o mitraísmo, todas essas religiões praticavam sacrifícios com animais e o próprio imperador pedia ocasionalmente também sacrifícios para promover o seu nome, a sua causa. E eis que os cristãos tinham a primeira religião romana que reverteu os sentidos da noção do sacrifício, porque para eles o Messias era o substituto para todo o sacrifício de práticas pagãs antigas. Todo o sofrimento do mundo recai sobre ele na cruz, segundo os relatos dos evangelhos,
de forma que é como se a morte de Cristo tivesse ocorrido como evento cósmico paradigmático, tal qual o sacrifício que elimina a necessidade de todos os outros sacrifícios. E o uso da cruz como simbologia dessa religião remete justamente a isso. A ideia de que o sacrifício de Cristo devia ser lembrado. O instrumento que o matou simbolizava isso. E a olhos romanos, esse era só um detalhe excêntrico daquela nova religião minoritária, mas foi esse o detalhe que levou alguns cristãos a recusarem realizar qualquer sacrifício que lhe requeriam. Para os imperadores, para os deuses do Olimpo, para quem quer que fosse. E daí derivou um conflito entre duas concepções de justiça. Na esfera romana, o sacrifício era um ato cívico e religioso por excelência, um ritual que sustentava a tal da Pax Deorum, que é a paz estabelecida entre o poder terreno e os deuses do Olimpo, além de reforçar hierarquias sociopolíticas. E a recusa cristã de sacrificar foi vista, portanto, como um ato de traição à ordem cósmica, além de uma ofensa civil e pessoal ao imperador. Esses grupos eram grupos dominados pelo Império, habitantes de províncias colonizadas antes de tudo, então dá para imaginar como esse conflito facilmente resultou em violência. E teólogos cristãos pré-nicenos, que eu já vou mencionar, desenvolveram uma contranarrativa muito poderosa em face a essa espécie de curto-circuito entre duas noções de sacrifício. Eles proclamaram todos os sacrifícios como práticas idólatras, sem exceção. A ironia desse momento no século II reside no fato de que, ao se recusarem a ser os agentes de sacrifício, oferecendo algo aos deuses romanos, por exemplo, os cristãos assumiram o papel de vítimas do sacrifício, oferecendo suas próprias vidas a seu Deus e à causa do seu Deus. E dessa forma, a linguagem sacrificial em voga foi apropriada para descrever o martírio, transformando a execução brutal num ato litúrgico onde o fiel imitava Cristo, como se ele fosse uma oferta agradável ao divino. Em outras palavras, eles não seriam mais vítimas passivas do poder político violento desses pagãos, mas participantes ativos na disseminação de valores culturais que queriam ver no mundo homogeneamente cristão. E nesse sentido, o estratagema dos padres da igreja dessa época deu muito certo. Porque no século IV, o Império Romano de Constantino de fato virou um império em que o cristianismo se tornava uma das muitas religiões lícitas, em plena expansão inclusive, e isso significou, antes de tudo, cristãos estavam desobrigados a participar do rito dos outros. Eles sequer precisavam sacrificar para os imperadores. Reinos europeus ao longo da Idade Média, claro, propagaram a mesma ideia e identidade. Eu falei de resistência cultural, e uma forma de entender essa resistência é como uma disputa por narrativas. Assim, por um lado, essa versão das autoridades romanas sobre o conflito com o cristão dizia o seguinte: a recusa cristã é uma forma de impiedade e deslealdade espalhada por povos conquistados e revoltos. E o que o poder imperial faz com populações revoltosas, ele aplica violência sobre elas e aciona o poder de polícia. E contraste agora com a interpretação cristã do mesmo problema. Seus líderes espirituais retrataram a perseguição como prova da ilegitimidade e até ilegalidade do poder estabelecido, cujos dias estavam contados uma vez que o plano divino se realizasse na Terra, no juízo final. E não havia exatamente um fundamento legal preciso para processar cristãos. Isso é importante remeter. Isso significa: ninguém nunca foi preso por cometer o crime ser cristão, porque esse crime nunca existiu nos códigos legislativos do Império ou das suas províncias. O crime pelo qual alguns caíam era geralmente insubordinação, falta de respeito com autoridades e até ateísmo em relação aos deuses do Olimpo, e as penas eram definidas de acordo com a posição social do réu, como geralmente acontecia em todo o Império Romano.
Mas nas mãos de autores cristãos, essa falta de uma base legal acabou sendo usada como evidência da imoralidade do poder político instituído. Aquela seria uma perseguição velada, uma conspiração das forças do mal. Eles estão nos punindo por sermos cristãos, sem que isso seja um crime de fato. Eis a ideia que começou a veicular, e os próprios imperadores passaram a ser vistos como indivíduos agindo na ilegalidade contra qualquer cultura jurídica digna de nome. Lei e legalidade, portanto, viraram uma questão de interpretação. E a cultura do mártir é também isso, uma narrativa, uma interpretação da realidade. E como narrativa, nela se constrói uma personagem do mártir antes de tudo. Os eventos da sua vida darão suporte à ideia de que ele ou ela foi um bom cristão, espalhando o bem pelo mundo com a firme consciência de que viver era caminhar rumo a uma pira sacrificial, onde ele de fato encontraria a sua paz. E com sua morte, ele seria erguido aos céus para receber uma recompensa. Ao reinterpretar o sofrimento como uma salvação, como uma verdadeira promoção para o plano espiritual, teólogos cristãos interromperam esse circuito de poder criado pelas estruturas judiciais romanas e articularam uma teoria concorrente de poder. E aquela foi uma ideia poderosíssima. Chegou um momento em que um oficial romano apertou comunidades cristãs a cooperarem e obedecerem ao édito do imperador. Esse é Máximo, no relato do mártir Júlio Veterano. Esse mártir é celebrado no calendário ortodoxo no dia 27 de maio. Eu leio a descrição de sua história pessoal num site romeno chamado basilica.ro. Ele diz: ele alcançou o martírio durante a grande perseguição sob os imperadores Diocleciano e Maximiniano. No ano de 304 foi levado a julgamento perante o prefeito local, chamado Máximo. O prefeito Máximo foi informado de que um soldado veterano, Júlio, não queria sacrificar os deuses pagãos. O prefeito tentou persuadir o veterano a sacrificar os deuses, prometendo-lhe uma recompensa substancial. O veterano Júlio recusou-se categoricamente a renunciar à sua fé em Cristo por dinheiro. O santo disse ao oficial que estava pronto para morrer por Cristo em vez de obedecer às leis pagãs que exigiam sacrifícios a falsos deuses. Vendo sua coragem e fé inabalável, o prefeito mandou decapitá-lo. São Júlio, veterano, recebeu assim a coroa do martírio em 27 de maio de 304. Em outras palavras, o oficial explicou que não custaria nada ceder às ordens imperiais e que ele até recompensaria esse militar por ajudar a estabelecer a ordem. Ele não deixa de ser cristão por ceder a desejos do imperador por um dia só. Em outra fonte que eu consultei, a conversa entre os dois termina com uma tirada por parte do mártir, uma reapropriação de termos mesmo. Isso virou uma constante na narrativa martiriológica. Eu cito: Máximo disse que se houvesse cooperação, ele esqueceria todas suas ofensas. Concederia, entre aspas, perdão perpétuo ao líder Júlio por sofrer pelas leis da pátria. Esse mártir respondeu que sofreria sim, mas pelas leis divinas do verdadeiro Deus de Israel. E pois é, como este e outros exemplos de narrativas circulando por meios cristãos, em dado momento do século III, algumas pessoas começaram a usar qualquer chance que tinham para morrer pela causa, como se ela fosse uma honra concedida por seu Deus. Chegaram até a exacerbar situações que poderiam ter sido resolvidas sem grandes problemas junto a autoridades, para insistir que naquela batalha espiritual o cristão estava disposto a apostar todas as suas fichas e o faria com a constância moral de um filósofo estoico. Eu vou ter que citar mais um relato de martírio para isso tudo fazer algum sentido. Vamos considerar o caso do bispo Inácio de Antioquia. Ele atuou como bispo dessa que era uma paróquia da província da Síria, lá embaixo, se negou a cumprir as exigências do imperador Flaviano ou Trajano, as minhas fontes se contradizem aqui, e contra a prática da época, ele não foi punido localmente. Antes ele foi levado a Roma por vários dias numa carruagem, porque a Síria e Roma ficam muito longe. E nessa carruagem, sabendo qual seria o seu destino,
ele escreveu uma obra chamada Carta aos Romanos. Esse virou um texto modelar na tradição martirológica por ser um relato dos últimos dias de uma grande liderança da igreja, mesclado a reflexões sobre o sentido ou a falta de sentido da vida terrena, sua insignificância em comparação com a vida dos céus. Como pessoa do alto clero e cidadão romano, esse camarada poderia ter apelado para o imperador e ter tido uma pena digna de sua casta, geralmente decapitação, que é uma morte rápida e indolor. Mas não, ele insistiu em jogar o jogo do imperador, foi levado como vítima até o Coliseu em Roma e, segundo Eusébio de Cesareia, foi destroçado por leões num espetáculo público. Essa era a pena reservada a criminosos violentos da plebe. A Carta aos Romanos é uma súplica para que não os salvem da morte. E dela vem um trecho célebre em meios católicos que eu vou citar aqui. Escrevo a todas as assembleias e as instruo a todas para dizer que morrerei voluntariamente em nome do Deus Uno, e o farei caso não impeçam a qualquer momento. Exorto que não me concedam uma boa vontade inoportuna. Deixe-me ir para ser alimentado por feras, por meio das quais há uma possibilidade de eu alcançar o Deus Uno. Sou o grão do Deus Uno. Estou sendo moído pelos dentes das feras para que eu possa ser encontrado como pão puro do ungido. Então serei verdadeiramente um aprendiz de Jesus ungido quando o mundo sequer poder vislumbrar o meu corpo. Intercedam junto ao ungido por mim, para que por meio desses instrumentos eu possa ser encontrado como um sacrifício a Deus. Por meio dessa linguagem repleta de metáforas de transformação, o grão de Deus moído que se torna o pão puro de Cristo, etc., Inácio aponta para uma forma de renúncia total. E seu objetivo declarado é a obliteração do seu corpo físico, que ele despreza e cada vez mais constata ser desprezível, para que, sem qualquer vestígio material, ele possa se tornar uma só parte com o divino. Isso soa uma mescla de gnosticismo e neoplatonismo, não? Muito do cristianismo do século III é isso. A gente já adiantou isso em pelo menos uns 20 episódios. Nos escritos martiriológicos, a escrita do futuro mártir não é só uma introspecção, portanto, mas é uma ferramenta para assegurar que a sua passagem no mundo material para o espiritual seja compreendida devidamente e lembrada de modo adequado à causa religiosa daquela época. Há mais dados sobre o martírio no fundo, que eu já deixei no episódio anterior com maiores detalhes. Perseguições a cristãos aconteceram sobre Nero, todo mundo sabe disso. Mas nos séculos 2 e 3, o termo perseguição acho que é algo meio forte. Porque não se saía por aí com uma armada arrombando portas e levando cristãos para ser comidos por leões. Havia sim ordens imperiais eventuais exigindo de toda a população sacrifícios e reverências. As autoridades cristãs às vezes não cumpriam essas coisas, embora a maioria dos cristãos abaixava a cabeça e cumpria, isso é muito importante ressaltar, e isso virava uma discussão jurídica, às vezes longa, e quando os cristãos se mostravam intransigentes mesmo frente a ameaças de punição, eles eram mortos e feitos de exemplo. Essa ideia de cristãos sendo levados aos montes para Roma para ser devorados por leões é um fenômeno de Hollywood. Eusébio de Cesareia tem parte de culpa nisso. Quem morria por sua fé morria nas províncias antes de tudo e na hora. Com isso eu não minimizo o martírio. Nenhum ser humano deve perder sua vida por escolher crer em que seja lá o que for, é claro. Isso é bestial, mas é patente que historiadores eclesiásticos exageraram e muito o número dos mártires e o nível da perseguição para perseguir objetivos pontuais da igreja. Eusébio de Cesareia escreveu uma importante história da igreja e é o primeiro a relatar o caso de Inácio de Antioquia, que eu mencionei anteriormente. E ele coloca a execução dele no reinado de Trajano, entre os anos 98 a 117, o que dificilmente é o caso. Existia uma tendência de preencher toda a história romana com momentos de martírio, como se essa fosse uma constante.
Todo imperador pagão vai assassinar cristãos impunemente, porque esse é o caráter do nosso mundo até a vida de Cristo, etc, etc. Essa é basicamente a ideia. Historiadores eclesiásticos falsificaram dados deliberadamente para construir essa narrativa. Houve uma exceção. A infame Grande Perseguição, que geralmente é escrito com letras maiúsculas, entre os anos 303 a 311, sobre o imperador Diocleciano, foi essa exceção. Ela consistiu numa série de 4 éditos que levou ao aprisionamento de todos os bispos, padres e diáconos que não cooperassem. Levou a repercussões graves para a comunidade em que esses líderes atuavam, inclusive, com a queima de textos religiosos, demolição de igrejas e sacrifício forçado em massa aos deuses helênicos. Todos os cristãos tinham que se ajoelhar na frente dos soldados e fazer esse sacrifício. E Roma estava no estado de comoção civil nessa época. Isso também não é desculpa nenhuma. Aquele foi um evento vergonhoso. A maior parte dos cristãos cedeu às exigências de Diocleciano, como mencionado, e foi deixada para viver as suas vidas. Mas os efeitos psicológicos dessa perseguição foram marcantes e até determinantes para a legalização, entre aspas, do cristianismo em governos posteriores. Há sim uma ligação direta entre essa grande perseguição, que acabou no ano 311, e o Edito de Milão, 2 anos dali, onde o Império reconheceu que exagerou um pouco na medida. A historiografia moderna estima que entre 3.000 e 5.000 pessoas foram assassinadas no período de 8 anos. Historiadores eclesiásticos inflam esse número e o fazem deliberadamente. E daí temos Eusébio de Cesareia, que escreveu Mártires da Palestina, e é mais comedido ao falar de números de mortes por dia. Eu cito, às vezes 10, 20, 30, certa vez quase 60, então em outras ocasiões 100 homens foram mortos em um único dia. Ele não confere números gerais e acho que era difícil de fato contabilizar coisas do tipo no calor da batalha. Nem governos locais deixaram números oficiais. Em suma, a batalha por significados marca uma das grandes vitórias discursivas para cristãos no século III. Morrer pela causa tornou-se uma insígnia de honra espiritual. E ao fazê-lo, eles não só resistiam ao poder terreno, mas o subvertiam, interrompendo o circuito que a punição espetacular tentava estabelecer. Porque o terror da perseguição ficou, mas só para confirmar na mente de cristãos que a narrativa da batalha espiritual estava correta e que o reino do céu estava chegando. E a lógica do martírio não terminou com o Império Romano de forma alguma. A capacidade da memória coletiva de colapsar o tempo, entre aspas, é evidente em movimentos políticos revolucionários hoje, e curiosamente retorna em casos criminais como o tiroteio em escola em Columbine, nos Estados Unidos. Nessa ocasião, que todo mundo deve se lembrar, a morte de uma garota cristã chamada Cassie Bernal foi interpretada pela mídia como um martírio cristão. A sua história de vida virou um livro, e mesmo que cristãos sejam a maioria esmagadora nos Estados Unidos da América, fica a ideia de que a ameaça externa é algo latente. Ela espreita todo cristão nos assassinos seriais, na pornografia, nas ideologias seculares e vez e outra fará uma vítima inocente. Então essa memória do sofrimento se tornou um recurso para a criação cultural e a formação de identidade em contextos muito diversos. E essa é uma herança cultural do declínio do Império Romano do Ocidente no século III. Mais uma de várias que eu estou tentando apresentar nessa série. A gente entende melhor a nossa sociedade quando pensa o martírio não apenas como uma ação enlouquecida, mas um fenômeno que exige público, recontagem, interpretação e atividade de criação de mundos e significados. E para o bem e para o mal, ele funciona justamente por isso.